Graça e paz, queridos. Boa noite. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Que bom termos esse tempo para aprendermos, para conversarmos mais. Aproveita agora esse comecinho, já começa a compartilhar com os amigos. Abre uma sala de vídeo aí. Vamos levar a palavra do Senhor, os direcionamentos dele, para o maior número de pessoas que nós pudemos atingir aí. Amém, querido? Então, começa compartilhando aí já. Abre as salas e vamos alcançar muitas vidas hoje, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Sejam bem-vindos. É muito bom estarmos juntos, né? Um tema tão profundo. Oi, princesa. Graça e paz, meus queridos. Aleluia. Olha quanta gente juntinho com a gente aí, o pessoal da Igreja Metodista em Tarumã, pessoal da Igreja Metodista aqui em Palmital, da congregação em Nova Alexandria, pessoal de Cândido Mota, aleluia, glória a Deus, que bom estarmos juntos, saudades mesmo, né? Meu Deus, como é bom a gente pelo menos conseguir, mesmo pelas redes, estar perto, estar junto, né? Isso é tão gostoso, tão importante, né? E eu queria trazer uma palavra hoje para você, bem rapidinha, para a gente começar o nosso estudo hoje com o pastor Luciano. Você pode abrir a tua Bíblia aí comigo? Vamos juntos? Abra a tua Bíblia em Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 12. Nós vamos ler o verso 2. Tá com a sua espada aí? Vamos ler juntos? Então, Isaías 12, verso 2, fala assim: Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Aleluia. Amados, nós somos chamados a colocar no Senhor toda a nossa confiança, a entregarmos diante de Deus, né, todos os nossos temores, ansiedades, angústias, aflições. E aí, amados, devolvê-lo cânticos de louvor, um coração grato, uma vida de um verdadeiro adorador, né? Ele é a nossa força, ele é a nossa salvação. A nossa força vem dele, a nossa salvação vem dele, né? Que juntos nós possamos estar com esse mesmo desejo no coração, de entregar uma vida em adoração a ele, entregues, crendo e confiando no nosso Deus. Amém? Porque ele é o Deus da nossa salvação. Aleluia. Vamos orar comigo? Vamos orar juntos? Se você ainda não compartilhou, aproveita agora, compartilha, né? Convida as pessoas aí para participar desse momento de estudo, de aprofundamento, de conhecimento, né? Aproveita aí e leva esse conhecimento para outras pessoas também. Amém? Vamos orar? Fecha os teus olhos aí comigo. Vamos orar juntos. Papai, eis-nos aqui, Senhor, diante de Ti, Deus amado. Oh, meu Deus, nós realmente, Deus, cremos que Tu és o Deus da nossa salvação. Nós confiamos em Ti, Senhor, e no Teu nome, Pai, nós não tememos, Paizinho querido. Deus, confiamos em Ti, confiamos na Tua força,
E por isso, Deus amado, entoamos louvores, Deus, entoamos, Deus amado, cânticos de uma vida repleta, Deus querido, de gratidão e louvor ao Senhor. Deus amado, em nome de Jesus, nós clamamos por esse tempo que teremos juntos. Pai, que o Teu Espírito Santo nos direcione em todas as coisas, que o Teu Espírito Santo fale conosco, Paizinho amado, de forma poderosa e verdadeira, Deus. Que o Teu Espírito Santo, Deus, direcione o Teu filho, o pastor Luciano, que vai trazer este estudo, Paizinho amado, nessa noite. Continuar, Paizinho querido, aquela mensagem, Senhor, que ele já trouxe na semana passada, papai. Que o nosso coração esteja aberto, esteja atento, disposto, Deus, a aprender mais de Ti, mais daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Papai, que as nossas forças, que o nosso ânimo, Deus, seja renovado, Paizinho querido, pela Tua palavra. Que o Senhor seja realmente, Deus, a força, Paizinho amado, que nos leva, que nos sustenta. Nós cremos em Ti, papai, e entregamos hoje a nossa vida, o nosso coração, Deus, diante do Senhor. E clamamos, Deus, ensina-nos, Senhor. Nós estamos aqui atentos para ouvi-lo, papai. Usa, Senhor, o Teu filho. Usa, Senhor, o pastor Luciano. Usa cada um dos irmãos, Paizinho querido, que estão atentos, Pai amado, com o desejo de aprender também, Senhor, que nós possamos edificar a vida uns dos outros, Paizinho querido, nessa noite. Então, Deus, eis-nos aqui. Fala conosco, papai. Fica conosco, Senhor. Essa é a nossa oração, Deus, no nome poderoso e santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos começar o nosso estudo? Cadê o nosso querido pastor Luciano? Oi, Carol, graça e paz, obrigado. Amém, obrigado pai. pela abertura, pela palavra, né? Pela oração, né? Uma bênção. Um abraço aí para a família, né? Para as crianças, para a igreja de Palmital, né? Que Deus continue te abençoando Aleluia. em nome de Jesus. Amém, pastor. Eu que agradeço. Eu que agradeço pelo privilégio de estar junto com o Senhor aqui. Um abraço para todo mundo também. Que Deus abençoe. E vamos continuar juntos aí no estudo. Amém. Beijinho. Obrigado. Deus abençoe, Carol. Até. Amém. Aleluia, amados. Irmãos e irmãs, graça e paz mais uma vez, né? Que bom estarmos aqui para adorar o Senhor, para compartilhar da palavra. Amém. Nós temos feito esse modelo, né, um pouquinho diferente na terça-feira, justamente para, né, a gente ter um pouquinho mais de tempo para estudar a palavra, para compartilhar. Hoje a Carol esteve aqui conosco no início, a pastora Isildinha vem no final para orar com a gente, né, ela está acompanhando aí a transmissão, e no final ela vai acessar também aqui para orar conosco, amém? Então eu creio que o nosso Deus tem muita coisa boa a falar com cada um de nós, amém, queridos? Na semana passada, então, nós iniciamos um estudo baseado no livro Coronavírus e Cristo, de um famoso escritor americano, enfim, um escritor cristão muito famoso, um pastor muito conhecido, que é o John Piper. E na semana passada, então, nós falamos um pouquinho sobre o que o nosso Deus está fazendo através do coronavírus. E aí nós trabalhamos dois temas assim muito importantes, e o primeiro deles foi que, através do coronavírus, o Senhor está mostrando ao mundo, está mostrando para a humanidade o horror moral que nós vivíamos. Então, toda a revelação, através da graça de Deus, nessa situação tão terrível que nós estamos vivendo, quer mostrar para mim e para você que nós estávamos vivendo um horror moral causado ou consequência direta do pecado.
Não podemos fugir disso. Também vimos que, dessa forma, nessa revelação de Deus, a ação de Deus através do coronavírus, nós precisamos aprender a entender, a julgar, a evitar os julgamentos específicos. Na verdade, o que o Senhor espera através desse tempo não é que as pessoas morram. A Bíblia diz que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. O Senhor não tem prazer na morte daqueles e daquelas que não conhecem a sua palavra. O Senhor, pelo contrário, no Salmista 116, lá ele disse que preciosa é a vista do Senhor a morte de um justo. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor não tem prazer na morte de uma pessoa, ao contrário, Ele nos criou para viver. Então, esse tempo também que nós estamos vivendo aí do coronavírus, Ele quer mostrar para mim e para você que nós precisamos evitar um julgamento específico. É permissão de Deus, e não decreto divino o que nós estamos vivendo. E nessa noite, eu quero avançar um pouquinho nessa reflexão, que é um tema que a gente gosta muito de, eu pelo menos gosto de estudar, é um tema assim que é muito amplo, mas é um tema desafiador. Eu quero dizer para você nessa noite, irmão, irmã, já tem bastante gente conectado aí, né, graças a Deus. Eu quero dizer para você que nessa noite nós vamos refletir um pouquinho sobre coronavírus e Cristo, né, todo esse tempo que nós estamos vivendo, o que Deus está revelando para nós. E eu quero trabalhar hoje com você o tema, o desafio de que o Senhor está nos despertando. Preste atenção nisso. O Senhor está nos despertando para a segunda vinda de Cristo. Ah, meu Pai eterno. O Senhor está nos despertando para a segunda vinda de Cristo. Preste atenção nisso, queridos, porque isso é fantástico. Esse estudo, esse tema é extraordinário. E de muitas maneiras, nessa noite, o Espírito Santo quer falar com você, como falou comigo quando eu preparava esse estudo. Eu deixei para escrever hoje e fiquei aí uma boa parte do dia escrevendo, mais ou menos aí das 10 da manhã até umas 15h30, 15h35, foi mais ou menos o período aí de umas 6 horas que eu fiquei direto preparando, escrevendo. É claro que tem muito mais, assim, é um estudo para umas 7 semanas, 15 semanas, mas a gente vai tentar falar de forma objetiva, e essa palavra mexeu muito com o meu coração. Normalmente se diz que os metodistas não são bons teólogos apologéticos. O que é um teólogo apologético? São teólogos que defendem a fé. Também se diz que os metodistas não são bons na parte da teologia da escatologia, porque ao longo dos tempos, os metodistas, a igreja metodista, os pastores e os teólogos de tradição metodista sempre se concentraram muito na evangelização, na missão, na santificação, na doutrina da graça, da perfeição cristã. Então, alguns temas, verdadeiramente, os pastores e teólogos metodistas, não que não deram importância, mas eles não debruçaram-se tanto. Mas, nos últimos tempos, nós temos refletido sobre esses temas e tem muita coisa boa para a gente aprender, não só com os metodistas, mas com os batistas, com os presbiterianos, enfim, com aquilo que a gente chama, né, os reformados. Nós temos muita coisa boa para aprender nesses dias. E sabe, meus irmãos e minhas irmãs, ao longo desses 100 dias, praticamente 100 dias, em que nós estamos aí, principalmente aqui no Brasil, né? Essa etapa, né, da pandemia, nós podemos dizer que nesses dias, ou nesses 100 dias, o coronavírus tem sido um alerta de Deus para estarmos prontos para a segunda vinda de Cristo. Você acredita que Jesus voltará? Escreve aí no comentário, vamos interagindo. Eu estou manipulando, manuseando o computador aqui, não sei se eu consigo colocar todos os comentários, todas as interações, mas escreve aí se você acredita na segunda vinda de Cristo. Sabe por quê, amados? Hoje, o mundo que nós vivemos, a cultura como ela se estabeleceu, ela muitas vezes faz com que a igreja tire os olhos do céu e passe a se concentrar no mundo. A igreja precisa ter os pés fincados na terra, porque é aqui que nós anunciamos a palavra.
Em Isaías 52, versículo 7, o salmista disse: quão formosos são os pés daquele que anuncia as boas novas. Então, nós precisamos ter os pés na terra, mas, meus irmãos e minhas irmãs, o nosso coração não pode estar nesta terra. O apóstolo Paulo disse aos Filipenses, capítulo 1, que nós somos cidadãos dos céus, que o nosso lugar não é aqui, nós estamos aqui numa passagem, numa etapa da nossa existência. Então, irmãs e irmãos, nós, igreja, não podemos jamais, em tempo algum, deixar de acreditar na esperança escatológica da volta de Cristo, da segunda vinda de Cristo. Eu creio, eu vou repetir mais uma vez, eu creio que está muito perto. Eu já falei algumas vezes na igreja, vou falar daqui a pouco no estudo, não somente eu, mas outros pastores também, pastoras, têm pregado sobre isso. Eu tenho crido que nós somos a última geração da igreja sobre a face da terra. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu, em nome de Jesus, aos irmãos aí interagindo aí, obrigado, queridos, pelo auxílio. Eu creio que a vinda de Cristo está perto. Eu não tenho autoridade, eu não tenho revelação, ninguém tem para dizer o dia e a hora. Mas os sinais demonstram que nós estamos muito perto da vinda de Cristo. Amém, queridos? O coronavírus, então, é um alerta para a minha vida e para a sua vida sobre a volta de Cristo, sobre a segunda vinda de Cristo. E aí, queridos, nesses 100 dias até aqui, desde que foi decretada a quarentena no estado de São Paulo, em vários outros estados do Brasil, pegando mais detidamente o Brasil, nós vimos muitas coisas acontecendo, jornais falando de notícias, e sabe, queridos, eu posso, junto com você, eu creio, nós podemos, às vezes, entender esse momento que nós estamos vivendo de várias maneiras, há muitas maneiras de nós fazermos a leitura do tempo que nós estamos vivendo. Há uma forma de entender este tempo com indiferença. Bom, o que é uma pessoa indiferente à realidade do que nós estamos vivendo? Indiferente é a pessoa que pensa assim, se estas coisas não me atingirem, pessoalmente eu não me importo. Se tem gente morrendo lá em São Paulo, ou no estado de São Paulo, hoje, de acordo com as estatísticas, morreram mais de 400 pessoas pelo coronavírus, mas se são 400 pessoas no estado de São Paulo e não é ninguém da minha cidade ou não é ninguém da minha família, eu não me importo. Tem pessoas que são indiferentes. Ora, se tem alguém morrendo lá nos Estados Unidos ou se alguém morreu na Itália, é problema deles e não é meu. Há pessoas que pensam assim. Há pessoas que encaram esse tempo com ceticismo, e cético é aquela pessoa que, de forma geral, vai dizer assim, olha, sempre existiram coisas ruins na história humana, não é a primeira vez. Esses acontecimentos ruins é apenas mais uma fase difícil na história e na trajetória humana. Agora nós, igreja, não podemos ser indiferentes, não podemos ser céticos ou ceticistas. Nós precisamos ser homens e mulheres de fé. E a fé, meu irmão e minha irmã, é aquela situação que coloca o meu coração e o seu com um sentimento intenso de fé, de compaixão. Nós sofremos, mesmo distantes pelas pessoas, mas também cremos na redenção e na transformação da vida humana sem fugir da realidade. Sim, amados, nós precisamos entender e crer de alguma forma que tudo que nós estamos vivendo é o sintoma claro da consequência do pecado. Eu não coloquei esse texto aí, mas eu sei que você está com a sua Bíblia aí pertinho de você. Lá em Gênesis capítulo 3, versículos 17 e 18, a Bíblia ela mostra para mim e para você que a consequência absoluta, direta do pecado é a maldição sobre a terra. Maldita será a terra por tua causa. Foi uma das consequências do pecado humano. O coronavírus, então, é um alerta para que eu e você, como homens e mulheres de fé, possamos construir a nossa história de uma maneira diferente, queridos. Nós, diante dos sinais dos tempos, diante de tudo que nós temos visto, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos reagir de uma forma completamente diferente. De tudo,
o que até aqui temos aprendido e visto. Há um texto bíblico, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, para que nós possamos fazer a leitura dele. Eu vou tentar projetar aqui para facilitar para você, mas se você tiver com a sua Bíblia aí, é uma bênção manusear a palavra de Deus, manusear as Escrituras. Amém, queridos? A palavra de Deus, a Bíblia nos ensina, no texto de Mateus 24, versículos de 3 a 14, nos diz assim: Jesus estava no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele em particular e lhe pediram: diga-nos quando vão acontecer estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos. E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de rumores de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim, porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém todas estas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome, e nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos, e por se multiplicar a maldade, meu Deus, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos nos entender e nos concentrar no fato de que há sinais muito claros do tempo que nós estamos vivendo. Sinais muito claros daquilo que o Senhor Deus quer fazer nesses dias, neste tempo. E sabe, amados irmãos e irmãs, Mateus 24 nos mostra que os discípulos pediram para o Senhor Jesus um sinal. E eu sei que você, como eu, também gosta de sinais. Amém, queridos? Todo mundo gosta de sinais. Acima de tudo, os sinais que eles queriam, na verdade, não era apenas o sinal da destruição, eles queriam um sinal de visualização de como seria o final do tempo, o final do mundo. Mas sabe, meus irmãos, o sinal que Jesus quer mostrar para nós nesses dias é muito mais do que o sinal da destruição. Ele quer mostrar sinais de restauração. Ele quer mostrar os sinais para este mundo da ação da igreja, dos seus filhos e das suas filhas, transformando a vida e a história. Coronavírus é um alerta de Deus para estarmos prontos para a segunda vinda de Cristo. E entenda e guarde isso no seu coração, embora ao longo da história da igreja cristã, muitas vezes existiram previsões fracassadas do fim do mundo, continua sendo uma verdade, Jesus Cristo voltará, e não é um dia, como muitas vezes nós falamos, nós precisamos declarar, em breve voltará, é a oração lá de Apocalipse 22, quando João, na revelação do Apocalipse, disse, Maranata, vem Senhor Jesus, vem logo Senhor Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, lá em Atos, capítulo 1, versículo 11, os anjos olham para os galileus e dizem assim, homens da Galileia, estava ali Pedro e os discípulos, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado no meio de vocês para o céu virá do modo como vocês o viram subir. É uma promessa de Deus para a minha vida. Está cortando aí o meu slide, né? Está feio, né? Vocês me perdoem a escrita, estarmos prontos para a segunda vinda de Cristo é problema da configuração do programa aí, tá? Perdoem aí
os irmãos e as irmãs a escrita, a grafia errada aí do título, tá bom? Então, o coronavírus é uma ação de Deus nesses dias, apontando para a segunda vinda de Cristo. Lá em Mateus 25, de 31 a 32, a Bíblia diz: quando o Filho do Homem vier na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Meus irmãos e minhas irmãs, em nome de Jesus, para os que não estão prontos para encontrar a Cristo, esse dia chegará como uma armadilha. Ai, meu Deus. Uma armadilha, pastor? Sim. Olha o que a Bíblia diz, amados. Olha que texto que a Bíblia nos mostra de forma tremenda. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Já li esse texto, perdão. É o outro texto de Lucas 21, 34. Tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para aquele dia não venha sobre vocês repentinamente. Amados irmãos e irmãs, nós estamos prontos para o dia de Cristo? Ou será que o dia de Cristo será para mim e para você uma grande armadilha? Irmãs, olha a profundidade desse texto. Jesus está dizendo, tenham cuidado, porque muitas vezes o coração humano é enganoso. O profeta Jeremias disse isso lá em Jeremias capítulo 17. Enganoso é o coração humano e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E aí o Senhor Jesus, em Lucas 21, traz a seguinte mensagem: não se deixem levar pelo coração de vocês, porque o coração humano ele é inclinado para a orgia. Orgia é a questão da sexualidade desenfreada, a embriaguez e das preocupações deste mundo. A embriaguez, a gente pode pensar nesse tempo de muitas festas, não é? A gente vê tantas realizações, né? Tanta embriaguez, tantas pessoas, às vezes até afogando as suas mágoas, né? No uso de substâncias lícitas como álcool e ilícitas como as várias drogas aí que a gente vê no tempo de hoje. E as preocupações desse mundo. Cuidado, para que o seu coração não fique tão emaranhado destas coisas, para que o dia de Cristo não pegue você de forma repentina. Sabe, irmãs e irmãos, é um alerta do Senhor para a minha vida e para a sua vida. E por que ele faz esse alerta, amados? Veja bem, nós lemos o texto de Mateus 24, e eu quero trabalhar um pouquinho mais desse texto agora. Nesse texto, o Senhor Jesus fala das dores de parto e da agonia do mundo. Jesus disse que haveria indicadores de sua vinda. Sim, guerras, fomes e terremotos. Lá em Mateus 24, 7, nós lemos esse texto. E Jesus chamou as guerras, as fomes, ou a fome sendo espalhada sobre a terra, e os terremotos como as dores de parto. A imagem é do planeta, é da criação gemendo, contraindo-se, sofrendo como uma mulher em trabalho de parto. Só que como uma mulher traz à luz uma criança, traz à luz um filho ou uma filha, como uma mulher que na sua ação, né, de trazer à luz, de dar à luz ou de trazer à vida a uma criança, na verdade o que geme são as dores agora da criação. A criação geme e chora, esperando a consumação dos tempos, aguardando a revelação dos filhos de Deus. Sim, toda essa dor de parto da criação, da natureza, do mundo, do cosmos, é a ação de Deus no sentido de alertar a cada um de nós que um novo tempo está chegando. Brevemente, esse tempo será uma realidade. Jesus trará
à existência, queridos. Opa, apertei o botão errado aqui. Jesus trará à existência coisas novas em sua vinda. As dores de parto e a agonia do mundo, meus irmãos e minhas irmãs, mostram que a decadência humana, sim, que há uma decadência, que há uma perdição, que há um distanciamento humano do ideal de Deus. Mas em meio a tudo isso, o Senhor enviará os seus sinais, amém, queridos? E não são sinais de guerra, fome e terremotos. Hoje, aliás, nós vimos que houve um terremoto no México. Nós vimos notícias, eu vi por cima, a Ju comentou comigo antes de eu vir aqui ministrar o estudo, ela me falou que há uma notícia de uma nuvem de gafanhotos que está passando pela Argentina e que vai chegar ali no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. São sinais da agonia da criação. Vimos há alguns anos tsunamis, vimos, enfim, coisas terríveis, né? Enfim, aqueles não terremotos, mas aquelas tempestades tropicais, né? Enfim, que varreram cidades lá nos Estados Unidos, no Japão, meu Deus! Furacões, né? Tudo isso é a agonia do mundo. Mas os sinais de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, vão além dos sinais de destruição. Os sinais da vinda de Cristo é um avivamento que ele prometeu em Joel, capítulo 3. Os sinais mais claros da vinda de Cristo é, meu irmão e minha irmã, o avivamento de Pentecostes, é o id da igreja, a igreja que sai do templo, a igreja que reclusa na sua casa, renova suas forças, a igreja que enviada ao mundo faz missão e proclama as boas notícias do evangelho ao mundo que está em agonia nos sistemas de saúde, em agonia nos sistemas políticos, em agonia nos sistemas de segurança, em agonia nos sistemas econômicos, sim, educacionais. Há uma agonia na humanidade nesses dias. E, meus irmãos e minhas irmãs, tudo isso é sintomático, é revelação de Deus para a minha vida e através da minha vida, é revelação de Deus para a sua vida e através da sua vida, para que nós possamos mudar a história da humanidade. Amém, queridos? Eu creio nisso, eu preciso anunciar isto. O coronavírus, meus irmãos e minhas irmãs, não foi um propósito de Deus, mas a Bíblia diz que todas as coisas, Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esses sinais da agonia, como a gente vinha trabalhando, e eu vou aprofundar um pouco mais isso, são revelados através das nossas vidas. A agonia da criação, mas muito mais, queridos irmãos e irmãs, a ação de Deus mudando a história. Olha que texto lindo, eu acho que você devia decorar esse texto. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3, o apóstolo Paulo disse assim: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, do coração. Você é a carta de Cristo, amém? Escreve aí para alguém nessa noite, manda uma mensagem para alguém aí dizendo assim, ó, você é uma carta de Cristo, amém, queridos? Você é uma carta viva de Cristo ao mundo, amém? Eu estou escrevendo aqui no chat para compartilhar com vocês. Compartilha isso com alguém nessa noite, essa boa notícia. Compartilha isso, queridos. Compartilha, meu irmão e minha irmã. Você é carta viva para a glória do Senhor Jesus. Amém, amados? Agora entenda que há um princípio descrito por Jesus no Evangelho de Mateus e em várias outras passagens. Jesus fala do princípio das dores. Ai, meu Deus, que imagem feia. Eu não devia ter posto esse desenho aí. Sabe, queridos, o princípio das dores. O princípio das dores mostra para mim e para você que mostra para a humanidade. Mostra para nós, amados. Sim, que assim como a vida vem ao mundo através das dores de parto, o princípio das dores às quais Jesus fala lá no Evangelho de Mateus,
aponta para o recomeço, um novo tempo e uma nova história. Eis que faço novas todas as coisas. Amém, queridos? Ele faz novas todas as coisas, todos os dias. Ele cria, de acordo com a revelação bíblica, ele já criou um novo céu e uma nova terra, lá em Apocalipse 21. Em João 14, um dos textos mais lindos do Evangelho, Jesus disse: não se preocupe o vosso coração. Creio em Deus, creio também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E eu vou preparar-vos um lugar. Palavra para a minha vida. Palavra para a sua vida. O princípio das dores é o recomeço, não da humanidade na ótica do governo humano, mas é o recomeço da humanidade sob a ótica do governo de Cristo. O amor, queridos irmãos e irmãs, é o evangelho do reino em ação, que leva todo ser humano a ser confrontado consigo mesmo. Por isso é tempo de arrependimento, é tempo de mudança, é tempo de transformação. O apóstolo Paulo aos Romanos 12 disse: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Meus irmãos, nós precisamos melhorar. Tem um irmão nosso muito amado e muito querido, eu não sei se ele está assistindo hoje, o irmão Alcídio Ribeiro. Ele sempre fala, né, aquela frase que ele repete, e é gostoso ouvir pregar. Ele sempre fala assim: tem que melhorar, aleluia, tem que melhorar, queridos. O evangelho é o reino de Deus em ação, é o amor que confronta. Sim, o amor de Deus não anula a sua justiça, por isso Deus confronta o ser humano, Deus confronta o mundo decadente, Deus fala: é preciso mudança. O princípio das dores, ainda, de acordo com o apóstolo Paulo, e ele vai retomar isso lá em Romanos 8, 22, ele fala de todas as misérias e desastres. Sim, o apóstolo Paulo, ele trabalha lá em Romanos 8, 22, algo tremendo. Ele fala das misérias, dos desastres e das doenças, lá em Romanos 8, 22. Inclusive o coronavírus. O apóstolo Paulo nos imaginou em doenças como parte das dores do parto do mundo. Nós gememos, disse o apóstolo Paulo, eu vou colocar esse texto já para a gente ler, nós gememos como parte das dores do mundo, nós gememos enquanto aguardamos a redenção dos nossos corpos na vinda de Cristo, quando ele ressuscitará os mortos e nos dará corpos novos e glorificados. Olha aí, o primeiro texto é Filipenses, um texto muito lindo de Filipenses, capítulo 3, versículo 21, o apóstolo Paulo disse assim: o qual transformará o corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, aleluia, segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar a si todas as coisas, aleluia. Um outro texto, e aí sim, trabalhando Romanos 8, 22, avançando nessa reflexão, o apóstolo Paulo disse, de Romanos 8, de 21 a 23, a própria natureza criada será liberta da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus, aleluia. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora com dores em parto. E não somente isso, mas nós mesmos temos os primeiros frutos. Olha aí, querido, preste atenção nisso. Nós que temos os primeiros frutos, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Meus irmãos, que revelação poderosa do apóstolo Paulo. Olha que coisa linda o apóstolo Paulo nos ensina. Olha aí, ó, o Alcir está avisando a gente aqui que o seu Alcídio, que o irmão Alcídio está assistindo. Aleluia. Um abraço, irmão Alcídio. Obrigado pela companhia aí com a gente. Glória a Deus. Sabe, irmãos, olha a revelação do princípio das dores. E nós, o apóstolo Paulo disse, nós que temos as primícias, também gememos. Eu volto a dizer, coisas boas acontecem com pessoas ruins. E coisas ruins acontecem com pessoas boas. Agora, a verdade
é que aqueles e aquelas que são de Deus são guiados pelo Espírito Santo e são cuidados por Deus. Amém, queridos? Amém, amados? Nós vimos ao longo da história cristã jovens sendo mortos lá no Coliseu, famílias inteiras sendo mortas no Coliseu Romano e diante de duras perseguições não negaram o Evangelho. Meu irmão e minha irmã, o que é o coronavírus? Diante de tantas coisas que nós, como igreja do Senhor, ainda vamos viver na presença dele. Uma palavra de Deus para a tua vida hoje, você que anda ansioso, você que anda preocupado, angustiado, você que anda em busca de respostas, a palavra de Deus nos ensina que nem olhos viram. Palavra de Deus para a tua vida. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém, queridos? Creia nisso. Creia nisso e receba essa palavra nessa noite, em nome de Jesus. É o princípio, e aí preciso avançar para não terminar o estudo muito longo e para você permanecer comigo até o fim, mas o princípio das dores, ele aponta para um outro direcionamento, e é um grande desafio. Eu digo para você nessa noite, igreja, irmãos e irmãs, vigiem, pois então virá o fim. Vigia, povo de Deus, vigia família, vigia pai, vigia mãe, vigia aí jovem, vigia meu irmão e minha irmã, vigia, pois então virá o fim. O que o Senhor Jesus quer que vejamos as dores de parto, incluindo o coronavírus, como lembretes, como alertas de que ele está vindo e que precisamos estar prontos. Em Mateus 24, 44, o Senhor Jesus disse: estejam também preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que menos esperam. Ele não marcou a hora justamente para que eu e você pudéssemos viver uma vida de expectativa. Sim, para que eu e você não o servíssemos por obrigação, para que eu e você não o servíssemos por interesse, mas por amor. Meus irmãos e minhas irmãs, o discipulado cristão não propõe interesse comum na vida ou numa ação de Deus nas nossas vidas. O discipulado propõe entrega, propõe amor, não é mérito, é virtude, é construção de vida. Não é mérito, não é o que eu tenho, não é o que eu faço, mas é Cristo em mim, Cristo por mim, Cristo através de mim. Não é mérito, é virtude, é qualidade, é poder de Deus que se revela preparando o meu e o seu coração. Vigia, queridos, vigia. O Senhor Jesus, ele vai nos ensinando coisas maravilhosas. Vigie, pois virá o fim. Ele não precisa ter uma data para que eu e você tenhamos que o levar a sério, porque não é uma data que vai mudar a nossa história, mas é a nossa renúncia, é o nosso compromisso que muda a nossa trajetória. Por isso Jesus disse: estejam de sobreaviso e vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. Vigiem, porque vocês não sabem quando virá o dono da casa. O que, porém, digo a vocês, digo a todos. Jesus disse isso. Vigiem. Vigiem, igreja. A mensagem do Senhor Jesus para nós hoje é: vigiem, vigiem. As dores de parto do mundo natural foram intencionadas para passar esta mensagem. Mas quantas pessoas hoje não estão vigiando? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, disse: não estejam em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Porque vocês todos são filhos da luz. Assim, pois, vigiemos e sejamos sóbrios, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Ah, meu irmão e minha irmã, que palavra, essa palavra mexe demais com o meu coração.
Essa palavra mexe muito comigo, eu gosto de falar sobre ela. Eu estou me baseando em algumas coisas, é claro, como eu disse para vocês, do livro, mas eu estou fazendo aqui os meus acréscimos, os meus pensamentos, e quando a gente fala de vigiar e então virar o fim, eu quero te levar agora para uma reflexão bastante importante. E preste atenção, aperte os cintos, como diria lá se a gente estivesse entrando no avião. Então virá o fim. Hein? Jesus, lá em Mateus 24, nós lemos esse texto, eu vou tentar projetá-lo de novo. Jesus disse assim: aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Eu quero, nesses minutos finais, aí, próximos 10 minutos, quem sabe, do nosso estudo, eu quero falar um pouquinho sobre essa etapa. Então virá o fim. E sabe, irmãs e irmãos, guarda isso no seu coração, entenda, não é apenas o fim do mundo, o propósito de Deus não é destruir, o propósito de Deus é salvar. Ele é Deus Criador, Ele é Deus Salvador. Agora, Ele também colocará fim a tudo aquilo que desvirtua a vida e a existência humana. Então virá o fim do pecado e das consequências do pecado. É o recomeço da humanidade, aleluia. Vivendo em santidade e santificação. Santidade e santificação perfeita sob a vontade de Deus. Mas qual é a condição que o Senhor Jesus disse a qual virá o fim? Jesus disse, eu vou projetar de novo aqui, para que você me ajude. Pense comigo. Jesus disse: e este evangelho do reino será pregado por todo mundo, para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Meus irmãos e minhas irmãs, nesses últimos 100 dias, será que o evangelho foi pregado a todas as nações? Quantas transmissões no YouTube, no Facebook, no Instagram, mensagens de WhatsApp, chamadas de vídeo, estudos bíblicos. Será, queridos, que o evangelho, nesses 100 dias, estou falando a partir do Brasil, sabemos que na Itália, na China, na Espanha, na França, em outras nações, o bloqueio, enfim, toda a quarentena começou antes. Então, eu estou me detendo um pouquinho mais aqui com os números que nós temos do Brasil, a partir do Brasil, desde as primeiras declarações de quarentena até hoje, aproximadamente 100 dias. Será, queridos, que esse evangelho, meu Deus, será que esse evangelho chegou a todas as nações? Meus irmãos e minhas irmãs, a Bíblia diz que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor. Jesus disse que as portas do inferno, eu repito, não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Os templos estão fechados, mas os corações estão abertos para a proclamação do evangelho. Os templos em muitos lugares, como aqui em nossa cidade, ainda estão fechados, mas nós temos anunciado a palavra a tempo e fora de tempo. Temos proclamado, temos vivido o evangelho, e não só na nossa cidade, porque a escala do evangelho é do lugar onde nós estamos para o global, é do local para o global. Jesus disse em Atos capítulo 1, versículo 8, serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria,
em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, ou seja, é do local onde nós estamos para o global, para os confins da terra. Então é de Cândido Mota, é do estado de São Paulo, é para o Brasil e para as nações. Você aí talvez está nos acompanhando, seja de outra cidade, é do teu local para o global, para alcançar as nações. Então eu te pergunto, será que nesses dias em que nós temos anunciado o evangelho de tantas maneiras, será que este evangelho está chegando em outros lugares, está chegando às nações? Meu irmão e minha irmã, então virá o fim, Jesus disse, não quando todas as pessoas se converterem. Ele disse quando todas tiverem a oportunidade de se converterem. Porque se o evangelho é anunciado, a pessoa, seja ela do Brasil, ou seja lá da Coreia do Norte, seja da Tailândia, ou seja aqui da Venezuela, ela teve a oportunidade de fazer uma escolha. Agora, eu gosto de números, eu já usei esses números uma vez, numa pregação há 1 ano e meio, 2 anos atrás, e eu dei uma melhorada, dei uma atualizada, mas eu quero te convidar para que você preste atenção no que eu vou compartilhar com você agora, tá bom, queridos? Talvez existam dados mais atualizados, mas preste atenção nisso. Olha que coisa linda aí, as nações. O evangelho será anunciado nas nações. O evangelho será pregado em todo o mundo. Eu vou colocar em caixa com a imagem total para que você possa acompanhar melhor. Atualmente, preste atenção nisso, existem 6.909 línguas diferentes faladas em todo o mundo. Segundo um compêndio chamado Ethnologue, que cataloga os idiomas do mundo desde a década de 50, destas 6.609 línguas faladas no mundo, 94%, ou seja, 6.520 línguas, estão na boca de apenas 6% dos habitantes da Terra. Olha só, de 6 bilhões, 7 bilhões de habitantes, essas 6.520 línguas e dialetos estão em 6%, ou seja, um grupo muito pequeno. Enquanto o restante da população mundial usa apenas 389 idiomas. Mas vamos lá, vamos refletindo. Olha aí o nosso planeta lindo, criação divina. A Bíblia, meu irmão querido e minha irmã amada, a palavra de Deus está disponível hoje para 2.935 línguas, ou idiomas falados por 6 bilhões e 39 milhões de pessoas. Dados antigos, esses dados que eu tive acesso e compartilho com vocês, reportam o ano de 2015. Mostram que foram feitas traduções para 50 idiomas falados por quase 160 milhões de pessoas com o auxílio das Sociedades Bíblicas Unidas. Preste atenção, queridos, isso é coisa importante para você me ajudar, para que a gente possa orar junto. A Bíblia, na íntegra, está disponível em 563 idiomas, falados por 5 bilhões de pessoas. E o Novo Testamento em 1.334 idiomas, falados por 658 milhões de pessoas. Olha aí, mais uma linda imagem do nosso planeta, meu irmão querido e minha irmã querida. Dados ainda antigos mostram que 11 comunidades ao redor do mundo têm a sua primeira tradução bíblica na íntegra, e 6 receberam o Novo Testamento e outras 11 a sua primeira porção ou porções adicionais das Escrituras. No entanto, existem 497 milhões de pessoas que não contam com nenhuma parte da Bíblia traduzida para o seu idioma natural, para a sua língua máter. E a pergunta, então, que fica para mim e para você nessa noite é: quanto tempo levará para que estas nações e estes povos sejam alcançados? Quanto tempo levará, meu irmão e minha irmã, para que estas nações, para que estes povos, muitos deles ainda até vivendo no isolamento. O ano passado
ficou famoso um caso de um missionário que foi morto quando tentou pregar a palavra de Deus para uma tribo que estava muito isolada. Ele foi morto com uma flechada, né, de um dos indígenas ali daquela tribo. Ele foi contestado, ele foi, enfim, de muitas maneiras, né, execrado pela mídia. Não sei qual era a intenção dele, se era puramente anunciar o evangelho, ou se era um exibicionista que queria atrair a atenção. Mas sabe, meu irmão e minha irmã, o fato é que a palavra de Deus está chegando em todos os lugares do mundo. Depois desses 100 dias que nós fizemos tantos cultos, tantas transmissões, a palavra de Deus, dados que eu disse aqui para você e compartilhei, de traduções da Bíblia, porções, ou o Novo Testamento, ou o Antigo Testamento, ou a Bíblia toda, sendo traduzida para todas as nações. Então eu vou arredondar um pouquinho esse número. 281 milhões de pessoas que ainda não foram alcançadas, tendo a tradução da Bíblia no seu idioma, mais 497 milhões. Vamos colocar aí 400 milhões mais 300, são 700 milhões de pessoas, com mais um grupo grande de cristãos que estão frios na fé, sejam católicos ou sejam evangélicos, que são apenas nominais, que não são cristãos e cristãs que verdadeiramente vivem a fé, mas são homens e mulheres que hoje vivem em busca de realizações de sonhos e visões, homens e mulheres que reduziram o evangelho da conversão e da mudança de caráter à realização de sonhos e visões. Eu creio, meu irmão e minha irmã, que nesse último grande avivamento que vai acontecer sobre a face da terra, mais de 1 bilhão de pessoas se converterá a Cristo e então virá o fim. Agora a pergunta é: quanto tempo levará para que estas nações e estes povos sejam alcançados? Eu não tenho essa resposta, mas eu sei que será em breve. Amém, queridos? Eu quero declarar para você, em nome de Jesus, aguenta aí, não vai embora não, fica aí comigo até o fim, tá bom? Aguenta aí, estamos terminando já. É a mania de pastor, nunca, né? Sempre tem que falar, estou terminando. Aguenta aí, queridos. Amém? Eu creio, e não somente eu, há muitas pessoas, muitos homens e mulheres de Deus que também pregam sobre isso. Nós somos a última geração da igreja sobre a face da terra. Algumas vezes eu preguei sobre isso aqui na igreja e as pessoas não gostavam de ouvir. Falaram assim, pastor, dá uma coisa ruim quando o senhor fala isso. Talvez agora, nesses dias, você está entendendo um pouco melhor do que significa ser a última geração da igreja sobre a face da terra. Meus irmãos e minhas irmãs, olha aí, que coisa gostosa, que saudade que dá da adoração, de nós todos juntos ali, de mãos erguidas, adorando a Deus. Nós somos a última geração da igreja sobre a face da terra. Quando tudo isso acontecer, será cumprida a promessa de Jesus e então seremos resgatados. Aleluia. E esse resgate que é repentino, chama-se arrebatamento. E habitaremos com o Senhor pelos séculos dos séculos, na nova Jerusalém celestial. Somos a última geração da igreja sobre a face da terra. E olha que texto lindo, a revelação de Apocalipse 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar já não existe. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo é a habitação, eis aqui a habitação de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Nós somos a última geração da igreja sobre a face da terra,
porque as gerações da promessa, e aí quando a gente lê na Bíblia, a geração dos patriarcas, por exemplo, como Abraão, dos juízes, como, por exemplo, Gideão, dos reis, como Davi, dos profetas, como Isaías, Jeremias, enfim, essa geração olhava para o futuro e aguardava a revelação do Messias. De acordo com estudiosos, 365 profecias messiânicas foram cumpridas quando Jesus nasceu, viveu e morreu e ressuscitou por mim e por você. A geração da promessa, ela já passou. Hoje, meus irmãos e minhas irmãs, nós somos a geração do cumprimento da promessa. Nós olhamos para o passado e vemos a cruz vazia, a obra completa de Cristo, mas ainda olhamos para o futuro, aguardando o retorno de Cristo. Nós olhamos para o passado e vemos a cruz vazia da obra redentora de Cristo, da obra salvadora que Ele operou por mim e por você, mas aguardamos a volta de Cristo. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Sim, queridos, ao ressoar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, nos uniremos com Ele nos ares. Amém, queridos? Nós somos a geração do cumprimento da promessa. Atos capítulo 1, versículos de 9 a 11, nós já lemos esse texto, eu vou apenas fazer menção ao finalzinho. Ele disse, esse Jesus, lá no versículo 11, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma maneira como vocês o viram subir. Por isso eu retomo algo que eu já falei ao longo do estudo e quero enfatizar. Precisamos ter os nossos pés na terra, meus irmãos e minhas irmãs. Pastor, o que significa ter os pés na terra? Jesus disse, onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Nossos pés precisam estar na terra, porque é aqui que nós andamos. Nós somos as mãos de Deus tocando vidas que ninguém quer tocar. Nós somos o coração de Deus hoje, amando vidas que ninguém quer amar. Nós somos os pés de Deus, indo em lugares que ninguém deseja ir. Nossos pés precisam estar na terra como sinônimo da missão. O profeta Jeremias disse em Isaías 52:7, deixa eu projetar esse texto aí para você acompanhar comigo. Isaías disse, como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas, daqueles que proclamam a salvação, que dizem a Sião, o teu Deus reina. Mas Jesus também disse que os nossos pés precisam estar na terra, mas que o nosso coração não pode estar aqui. Jesus disse que onde estiver o nosso tesouro, ali estará também o nosso coração. Então, nossos pés precisam estar aqui na terra, anunciando o amor de Deus, compartilhando da graça, vivendo o evangelho, mas o nosso coração precisa urgentemente estar no céu. Amém, queridos? Pés na terra, coração no céu. Amém? Pés na terra para construir, para viver, para trabalhar, para edificar, para ser instrumento, para ser, enfim, ferramenta de Deus nesse mundo. Mas o coração precisa estar no céu, precisa estar na presença do Pai, porque é lá que nós iremos viver pelos séculos dos séculos, sem fim, na presença de Deus. Nós somos a última, estou terminando já, queridos, e agora é de verdade, tá bom? Eu quero deixar você com gostinho de quero mais para a semana que vem. Somos a última geração da igreja sobre a face da terra, e, meu irmão, aleluia, nós somos a geração, ou seremos a geração mais privilegiada, pois certamente muitos de nós não conheceremos a morte. Nós nos uniremos ao Senhor nos ares através do arrebatamento. Alguns vão ser chamados por Deus, mas muitos de nós, guarda isso no seu coração, muitos de nós, meus irmãos e minhas irmãs, não conheceremos a morte, porque virá, o Senhor Jesus virá, como diz a Bíblia em 1 Tessalonicenses 4, de 16 a 18, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, meu Pai, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essa palavra. Aleluia. Somos a última geração. Deixa eu correr aqui para a gente terminar. Quero ler mais 2 versículos com mais 2 passagens bíblicas. Em 1 Coríntios 15, de 51 a 58, um texto lindíssimo da palavra de Deus. O apóstolo Paulo nos disse assim: eis que eu digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquele que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquele que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corrupto se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Aleluia! Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Aleluia. Coloca um aleluia aí nos comentários, aí, glorifique ao Senhor. Uma última passagem bíblica que eu quero ler para que a gente possa orar nessa noite. Meu irmão e minha irmã, somos a última geração da igreja sobre a face da terra. Ah, Senhor, vem mesmo, Pai. Hebreus 12, de 1 a 3, a palavra do Senhor nos diz assim: portanto, também nós, que uma vez estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo aquilo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Povo de Deus, a última trombeta vai soar daqui a pouco, daqui a algum tempo. E o Senhor, Ele quer reunir a mim e a você a Ele. Ele quer que nós estejamos juntos com Ele. O propósito dele é salvar. Aleluia. E aí, ó, todo mundo comentando aí. O propósito dele é transformar a minha vida, é transformar a sua vida. É através de nossas vidas transformar o mundo. Amém, queridos? É fazer, sim, com que o nome dele seja glorificado, seja exaltado por todos os lugares, por todos os tempos. Aleluia. Eu creio nisso, queridos. Você crê nisso? O coronavírus é um alerta de Deus para estarmos prontos para a segunda vinda de Cristo. É um alerta do Senhor, não é uma condenação, é um alerta. É um alerta de Deus para que nós estejamos prontos para a segunda vinda de Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus fortaleça a sua vida, que Deus dirija a sua vida, que Deus dirija a sua história. Eu não vou conseguir colocar todos os avisos aqui, não. Todas as mãozinhas levantadas, vai ser difícil. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Que Deus te direcione, que o Senhor possa conduzir a sua vida e que, em nome de Jesus, meu irmão e minha irmã, nós estejamos alerta, vigiando. As dores de parto é o anúncio da vigilância, é o anúncio do fim. Quanto tempo levará para que o evangelho chegue a todos os povos, todas as línguas e todas as nações? Por que, queridos, que o Senhor quer que todos os povos sejam alcançados?
Em Apocalipse capítulo 5, Jesus, né, a revelação diz assim, que de todas as tribos, línguas, povos, reinos e nações, o Senhor constituiu um povo. Então, de todas as línguas deste mundo, como aquele dado que eu trouxe, das 6.909 línguas faladas no mundo hoje, línguas e dialetos, o Senhor vai reunir os salvos, aqueles que herdarão a vida eterna, de todas as tribos, línguas, povos, reinos e nações. O Senhor os constituirá em reino e sacerdote, e eles reinarão com o Senhor pelos séculos dos séculos, sem fim. Amém, queridos? Eu tinha convidado a pastora Isildinha para ela entrar aqui para orar comigo no final, mas eu acho que deve ter dado algum problema na conexão dela, porque eu não estou vendo ela aqui, então eu quero te convidar para orar. Amém? Eu peço perdão também se você pediu oração, porque eu não anotei os pedidos, eu não tive condição de fazer isso hoje. Não sei se alguém do Ministério da Intercessão, se a senhora Neiva fez isso, eu não sei se a senhora Neiva está aí. Se alguém tiver anotado os pedidos, manda para mim no meu WhatsApp aqui, que eu consigo abrir e fazer a leitura. A pastora Isildinha está entrando aqui. Eu vou convidar a pastora Isildinha, ela vai entrar aqui agora conosco, para orar conosco, tá bom? E se alguém tiver os pedidos de oração, anota para mim aí, me ajudem, e manda para mim que eu vou tentar fazer a leitura aqui durante ainda a oração, tá bom? Pastora Isildinha, seja bem-vinda, pastora Isildinha. Ore por nós, pastora, se quiser fazer uma saudação para a igreja, enfim, fique na liberdade e depois nos dirija numa oração em nome de Jesus, amém? Irmãos, a pastora Isildinha está com um probleminha no áudio. Pastor, o seu áudio está falhando, tá? Eu peço perdão aí à pastora. Se a gente conseguir ajeitar o áudio dela, ela volta no final, tá bom? Vamos orar, então. O Ângelo mandou aqui para mim a listinha de pedidos de oração, tá bom, queridos? Pastora, quer tentar para ver se o seu áudio voltou a funcionar agora? Porque não estava funcionando, tá bom? Vamos tentar, pastora Isildinha, de novo. Se não der certo, a gente vai para a oração. Oi, pastora, graça e paz. Pastora, não está dando, perdão, eu vou tirar você, tá bom? Não está dando certo. Irmãos, perdão, não está dando certo a pastora. Eu acho que ela está com algum probleminha no áudio lá, tá bom? Então, vamos orar, amém? Em nome de Jesus, depois se a gente conseguir restabelecer, a pastora volta no final para orar com a gente. Aleluia. Ore aí, querido, erga sua mão. Em nome de Jesus, erga sua mão para o alto, aí onde você está na sua casa. Comece a declarar a bênção sobre a sua família. Em nome de Jesus, profetiza que o coronavírus é um sinal de Deus para que você e a sua família fiquem alertas e para que todos e todas sejam salvos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ergue aí a sua mão e comece a orar, igreja. Levante a sua voz, igreja do Senhor, não se cale. Esse é o tempo da oração, esse é o tempo do clamor, aleluia. Paizinho querido, nós nos unimos em oração nesse momento, Senhor, e queremos declarar que nós não somos indiferentes à dor, ao sofrimento das pessoas, ao contrário, como homens e mulheres de fé, nós oramos para que o Senhor faça milagres e erguemos as nossas mãos e a nossa voz e declaramos sobre a nossa família a tua bênção, saúde, alegria, livramento e paz. Oramos pelos nossos vizinhos da direita e da esquerda, os que estão à frente, ao fundo, Senhor, nós os abençoamos, nós declaramos saúde, paz, salvação em nome de Jesus. Aqueles que ainda não te conhecem, Senhor, alcança esses corações. Oramos, ó Pai querido, pelos trabalhadores das muitas áreas, ó Deus, da segurança, da saúde. Pedimos que o Senhor dê livramento, que o Senhor os fortaleça,
que o Senhor os guarde, que o Senhor visite os hospitais, não só por conta do coronavírus, mas de tantas pessoas que estão doentes, de tantos outros males, e estão, ó Deus, clamando e orando por cura, por um milagre, por algo, ó Deus, que só o Senhor pode fazer, meu Deus, que é o milagre da libertação, da cura, da salvação, Senhor, vai alcançando, e é por isso que nós colocamos a Hilda e a sua família, Senhor, a Hilda Leite e a sua família, a Priscila Machado, Senhor Jesus, o Adilson e a Andréia, a Thaís, o Márcio e o Flávio, põe tua mão sobre essas vidas, Senhor, os nossos amados irmãos Ronaldo, Luquini e Edson Frois, põe tua mão, Espírito Santo de Deus. Nós damos ordem a todas as células, meu Deus, que estão comprometidas e doentes. A tua palavra nos diz que nós, ó Pai, podemos pela fé trazer à existência as coisas que não são como se já fossem. Então nós damos ordem, nós clamamos, ó Deus, pela fé, que as células, ó Deus, que estão doentes, ó Deus, tomadas, ó Deus, por um DNA e por um RNA doente de câncer, nós declaramos, caia por terra, e que as células saudáveis venham a se multiplicar, meu Deus, que haja regeneração de tecidos, que haja regeneração de órgãos. Paizinho, põe tua mão e opera milagres sobre a Gislaine, também nossa irmã, Senhor, sobre o Rafael, que sofreu um acidente de moto, põe tua mão, sobre a nossa irmã Sioneiva, Senhor, em nome de Jesus, ela também pede oração, Senhor, põe tua mão, Senhor, em nome de Jesus, sobre o nosso irmão Edson, sobre a Roseli Almeida e todos os colegas de trabalho, sobre o Roberto, Senhor, Roberto Souza, que está, ó Deus, em recuperação de uma situação de saúde. Pedimos, ó Deus, pela nossa cidade, pelo estado de São Paulo, pelo Brasil, pelas nações, meu Deus, há muitos povos ainda não alcançados, e nós clamamos que o evangelho chegue a esses corações e que haja conversão, meu Deus, esse último grande avivamento prometido em Joel, cumprido em Pentecostes, e que, ó Deus, está ainda em validade nos nossos dias, possa varrer a terra, Deus, como disse teu filho Abacuque, como as águas cobrem o mar, a terra se encherá da glória, aleluia, e do conhecimento de Deus. Põe tua mão, Senhor, e nos prepara como igreja, Pai, para os dias finais, para o tempo, Senhor, do encontro, para o tempo, Senhor, do teu retorno, quando essa trombeta soar, Paizinho, que nós possamos ouvir a trombeta, aleluia, que nós possamos ouvir o soar dessa trombeta, que nós possamos ouvir o chamado do Senhor, como disse a tua palavra, nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas todos nós seremos chamados pelo Senhor, quando essa trombeta soar, e nos uniremos ao Senhor nos ares. Paizinho, é uma palavra escatológica, mas não é uma palavra de covardia, de fuga do mundo, ao contrário, nós queremos ter os pés na terra para mudar a história do mundo, para escrever um novo tempo e uma nova história, mas o nosso coração não está nessa terra, o nosso coração está no céu, o nosso coração está na sua presença, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. É assim que nós queremos caminhar, Senhor. É assim que nós queremos, ó Pai querido, viver a nossa vida. Ser conosco nesses dias, Espírito Santo de Deus. Cada um desses irmãos e irmãs, famílias que nos acompanharam, e foram muitas que nos acompanharam no estudo dessa noite, põe tua mão, Senhor, e opera milagres, em nome de Jesus, Paizinho Santo, Paizinho maravilhoso, Paizinho glorioso, é a nossa oração, Senhor. É a nossa oração, Paizinho querido, em nome de Jesus. Amém, meu Senhor, e graças a Deus. Amém, queridos. Glória a Deus, aleluia. Você sentiu aí a presença de Deus bem pertinho de você nessa noite? Amém? Pai Santo, obrigado pela companhia aí ao longo do estudo, tá bom? Eu vi que alguém me pediu aí o estudo. Enquanto eu ministrava, alguém escreveu aí, pastor, dá para disponibilizar? Eu vou disponibilizar para baixar, tá bom? Eu coloco aí nos grupos, tá bom? Para quem quiser depois ter o estudo em mãos, para baixar, para estudar, para acrescentar, né? Você pode melhorar esse estudo, com certeza o Espírito Santo vai falar mais ainda na sua vida e através da sua vida, em nome de Jesus, tá bom, queridos? Eu quero só aproveitar nesse finalzinho aí para agradecer aos irmãos e às irmãs.
Ontem foi meu aniversário, né? Eu recebi tantas mensagens, muitas mensagens de WhatsApp, ligações, mensagens no Facebook, tá bom? Obrigado pelo carinho de todos vocês. Foi muito gostoso, né? As ligações, as mensagens. Então, muitos irmãos foram lá em casa levar presente para mim, né? Buzinava, tocava campainha, e aí era alguém levando lá um bolo. Ganhei 2 bolos ontem, gente, um bolo de chocolate bem gostoso, um bolo de pão de mel, meu Deus do céu, aleluia, que coisa linda que foi. Lembrança, né, gente? E lembrança é sempre bom, né? Não é o quanto vale, mas o fato de alguém falar assim, olha, eu lembrei de tal pessoa e vou levar lá para ele uma carta, um cartão. Eu tenho alguns cartõezinhos que a Rebeca, quando a Rebeca era criança, vou matar ela de vergonha agora, né, se ela estiver aí conectada com a gente. A Rebeca, filha da Carol, ela, quando eu cheguei na igreja, ela era criancinha, e ela, todo culto, ela vinha, me abraçava e me dava uma cartinha. Então, eu tenho as cartinhas que a Rebeca mandava para mim quando era criancinha, né? A Rebeca é adolescente. A Maria Júlia também, né, a filha do Fernando, tem várias lá que ela sempre mandava. E, enfim, é tão gostoso isso, é coisa linda, é bênção de Deus. São lembranças, né? Lembranças que a gente vai guardar para o resto da vida. Então, obrigado pelas mensagens, pelas orações. Muitas pessoas oraram por mim ontem, mandaram orações, oraram comigo. Então, eu agradeço o carinho de toda a igreja, a consideração de toda a igreja. Que Deus continue nos abençoando. Infelizmente, não foi possível voltarmos aos cultos, né? Era para ser hoje. Quem sabe a gente volta na próxima terça-feira, né? Se Deus permitir, se for vontade de Deus. Aí a gente volta com aquela mesma estratégia das redes, né? A ceia sendo ministrada para as redes, para, né, a gente estar junto, e aí nós vamos confirmando e divulgando ao longo da semana, tá bom? Peço que você tente fazer a tua célula online, tá bom, querido? Não deixa de reunir na célula, não, tá bom? Esse é o momento que a gente precisa de cuidado, de zelo, de apoio uns dos outros. Então, tenta reunir com a tua célula aí. Eu sei que é difícil, não é legal, Zoom, Google Meet, seja o que estiver usando, não é legal, não é a mesma coisa, mas é um paliativo para esse tempo que a gente está vivendo. Então, não deixe de congregar com a sua célula, de ter um encontro da sua célula. Ajuda o teu líder aí, tá bom? Se os líderes precisarem de ajuda, na quinta-feira eu posso ajudar alguns líderes aí a fazer os encontros, tá bom? Que Deus nos abençoe sempre, que Deus nos fortaleça, tá bom, queridos? Então, que Deus ele possa nos conduzir, amém, queridos? Ó, quem precisar trazer os dízimos, a secretaria da igreja está aberta, né? Pode ser depósito bancário também, tá bom, queridos? Em nome de Jesus. O farol de oração continua aí diariamente da meia-noite às 6 da manhã, todos os dias, tá bom, amados? Domingo às 11 horas o culto Kids, culto gostoso, né, abençoado. Eu acho que eu vou fazer escola dominical domingo, mas eu aviso aí ainda ao longo da semana como é que vai ser, tá bom? E eu creio que nós vamos retornar também com a escola dominical, classe única, homens e mulheres, todo mundo conectado, aí a Ju e o Alcir me ajudam, a gente faz uma estratégia aí, tá bom? Jovens, enfim, vamos criar as estratégias aí para a gente voltando à normalidade, à suposta normalidade, tá bom, queridos? Aí domingo à noite, às 19 horas, o nosso culto, tá bom? Domingo a gente vai acertar o louvor, o som vai ficar perfeitinho de novo, em nome de Jesus. E Deus vai continuar falando, né? Como falou através do bispo Adonias, como foi gostoso, né, ouvir a palavra do bispo, como foi também edificante a palavra do pastor Cleison no domingo, uma palavra de Deus, né, uma palavra preciosa. E nós fizemos lá um compromisso de ir na República Dominicana em 2021, gente. Então, quem não tem passaporte, providencie o passaporte, porque em 2021 nós vamos lá fazer missão e ajudar a igreja do nosso irmão, pastor Cleison, da nossa irmã pastora Lídia, lá na República Dominicana. Então, tira o passaporte, aprende a falar em espanhol, tá bom? Amém? Para que a gente possa colaborar com a missão lá. Em nome de Jesus. E domingo o Senhor vai continuar de muitas maneiras falando ao nosso coração. Bem, queridos? Ó, o Jefferson falou aí, ó, vou tirar, tira mesmo. Tem a Duda, né, filha do Bob, que vai dar aula para nós. Ela já tinha conversado com ela e ela vai dar umas aulas de espanhol para nós aí, tá bom, queridos?
Meus amados, nós vamos encerrar, então. Eu vou tentar colocar a pastora Isildinha de novo aqui. Vamos ver se vai dar certo agora. Eu vou pedir para ela fazer a oração final e encerrar o nosso estudo. Tá bom, queridos? Vamos lá, pastora? Vamos tentar? Para ver se agora vai. Só que o seu microfone está desligado aí, tá? Liga o seu microfone aí, fazendo favor, pastora. Se não tiver jeito, aí eu encerro aqui. Ligar o tempo. Não está dando. Agora deu. Ele parou. Dá para ouvir? Agora está funcionando, pastora. Ora por nós, então. Está dando para ouvir, pastor? Sim, pastora. Sim, pastora. Tá ok, então. Ora Senhor, por nós, nosso Deus e Pai, te agradecemos e te louvamos, ó Deus. Te agradecemos por este momento, Senhor, que passamos juntos na tua presença. Paizinho amado, Paizinho querido, que, Senhor, esta palavra, Senhor, fique bem gravada nos nossos corações, que possamos, Senhor, a cada dia nos preparar para estar na tua presença. Senhor, nos santifica a cada dia, enche o nosso coração, Senhor amado, de fé e esperança, que não seja, Senhor amado, a dificuldade do dia a dia, Senhor, a fazer-nos retroceder, mas sustenta o teu povo, Senhor, para que seja fiel até o final e possa receber de tuas mãos a coroa da vida. Em nome de Jesus nós te pedimos, fortalece a tua igreja, derrama unção, Senhor, graça, poder, em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que haja cura, Senhor, no físico, cura, Senhor, emocional, cura espiritual, cura, Senhor, no financeiro. Senhor, fortalece, Pai. E, Senhor, nós pedimos também a tua bênção sobre cada dizimista e ofertante da igreja. Senhor amado, que a tua bênção, Senhor, a bênção da multiplicação se veja na casa do teu povo, para que não falte, Senhor, mantimento nem na tua casa e nem na casa dos teus servos e servas. Multiplica, abençoa e prospera, mesmo em tempo de dificuldade, de crise, Senhor. O Senhor é o Deus do ouro, da prata, o Deus do sobrenatural. Nós cremos e confiamos em Ti e pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre a vida de cada um, sobre o lar de cada um, sobre a Tua igreja. No nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, pastora. Obrigado. Agora deu certo. Graças a Deus. Que agradeço, pastor. Obrigado, Glória pastor. a Deus. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Fica aí com a gente para a gente encerrar. Amado, só uma coisa que eu esqueci de avisar. Nós estamos em jejum toda semana, de quinta-feira às 19 horas até sexta-feira ao meio-dia, tá bom? Quem tem condição, entre em jejum na quinta-feira, a partir das 19 ou às 20, enfim, a hora que você puder. Normalmente nós temos feito a partir das 19 horas, tá bom? Até as 12 horas, até o meio-dia de sexta-feira. Pastor, eu não consigo fazer tudo isso. Então, às vezes você consegue acordar de manhã na sexta-feira e ficar em jejum até meio-dia. Faz um período de jejum, consagração. Toda a igreja metodista na quinta região está fazendo, tem sido uma bênção, tá bom, queridos? E entra nesse processo também, né? Vamos caminhar junto em unidade. Eu sei que muitos irmãos estão caminhando, os pastores, né, as pastoras, enfim, mas que nós possamos juntos, né, caminhar em unidade com a nossa região. Tá bom, queridos? Os outros avisos a gente vai colocando nos grupos, tá bom? Qualquer dúvida a gente vai ajustando aí nos grupos de WhatsApp da igreja ao longo da semana. Tá bom, amados? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor levante o rosto sobre ti, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor te dê a paz. Povo de Deus, lembra sempre, Senhor. O Senhor é convosco em todo tempo e em todo momento. Um abraço do coração de Deus, um abraço do nosso coração para você e para a sua família, em nome de Jesus. Nos vemos aí ao longo da semana, nos caminhos da missão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tchau, Deus abençoe, gente. Um abraço aí a todos e a todas, em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe a todos, fique na graça e na paz do Senhor, em nome de Jesus.